Cristo Jesus, que Deus continue dando entendimento ao seu povo. Baseado nessa história, eu ouvindo um relato sobre a Santa Ceia, e eu fiquei encabulado. Estou ainda encabulado com isso. Então essa é a minha resposta também. Eu não queria me envolver nesse assunto também, mas eu sou obrigado porque eu não acredito que Jesus foi falho na celebração da ceia com os discípulos. E também não creio que os discípulos que estavam presentes não ouviram Jesus falar. Então, deixa eu ler o versículo. Mateus no capítulo... Eu não queria falar sobre isso, tá? Porque isso é para quem tem cabeça, mentalidade, para quem tem Bíblia, para quem acredita na Bíblia. Não é para os fracos. Porque eu vejo muitos fracos hoje. Muitos fracos, muitos religiosos. Se pegam a doutrina, se pegaram a normas, e não a verdadeira Bíblia, e não na Bíblia, mas se pregaram a normas que o homem criou para prender o povo. É sobre a Santa Ceia. Esse assunto, não queria entrar nesse assunto, porque é sério demais, nem todo mundo vai entender. Que diz assim: porque isso é o meu sangue. 28. Mateus 26, versículo 28. Aliás, 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou, e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei de todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova, não é purificação de pecado, é nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecado. É remissão. Não é contínuo, é remissão. É remissão de pecado. Esse pecado não está se referindo, eu vou para a igreja, aí eu saio da igreja, eu peco, aí eu volto de novo e... Não está falando disso, não. Não está falando eu cometi um pecado com meu irmão, eu volto... E não está falando disso, não. Não é esse pecado, não. Esse pecado aí tem que criar vergonha na cara. É vergonha. Os cristãos têm que tomar vergonha na cara. Jesus não é menino, não. Ou não é sangue de bode para estar se fazendo todo mês. Mas vamos lá, é a escritura que diz: derramado é remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo. Não é o mesmo, é o novo. É o novo no reino. Gente, pelo amor de Deus, no reino de meu Pai. Fechando aqui a Bíblia, porque ela responde. Então essa é a minha pergunta para alguns estudiosos, uns teólogos formados. Essa é a minha pergunta. Quem é que está certo? É a carta de Corinto, capítulo 6 e versículos 3 em diante, 23 em diante? Ou são os 4 que estavam com Jesus? Porque em Corinto, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu sou obrigado. Porque o livro de Corinto, o apóstolo, nessa carta que ele escreveu aos irmãos que estavam comilando,
e voltava de novo no meio e comia, e voltava no meio e comia. O apóstolo Paulo escreve de, olha, não é a ceia do Senhor, é assim dessa forma. A ceia que o Senhor celebrou lá atrás não é essa. Não é essa. Aí ele cita a forma, mas o acréscimo, todas as vezes, não existe nos 4 evangelhos. Aí essa é a minha pergunta para vocês teólogos, vocês estudados, pastores e os demais. Quem é que aqui está mentindo? Baseado na Bíblia, tá? Quem é que está mentindo? Jesus? Jesus foi equivocado em suas palavras. Ele não narrou a expressão todas as vezes, ou ele esqueceu, ou os discípulos que escreveram sobre esse assunto não ouviram quando ele disse todas as vezes. Por que só Paulo fala todas as vezes? Quem é que está certo? Ou quem está mentindo? Jesus? Os discípulos? Ou Paulo? Qual é a ceia que Paulo fala? E qual é a ceia que os discípulos celebram mais Cristo? Qual é? Será que são a mesma? Ou os homens estão fazendo com que a ceia, ou com que a morte de Cristo se torne uma coisa banal? Por que banal, irmão Manuel? Explique. Porque no Velho Testamento, a Bíblia diz que o sangue era expelido sobre o pecado. E essa pessoa tornava-se a pecar e voltava no mesmo mês, ou no outro mês, ou no outro ano, e vinha e haveria sacrifício de novo. Ele colocaria sangue para apagar os pecados. Então o que significa dizer, baseado nessa história, que a ceia tem que ser contínua? Então quer dizer que o sangue de Jesus não nos purifica na sua totalidade. Ainda é preciso, todo mês, nos lavar. Aí eu digo neste dia, com base nas Escrituras, quem é que está mentindo? Paulo, Jesus ou os discípulos? Outra pergunta. Se o sangue de Cristo não nos purifica, então é inferno na certa. Outra coisa. Só é preciso que nós, como os cristãos, tome vergonha na cara e não venha pecar, para que o sangue de Cristo não se torne sangue de bode. Esse é o porém. Porque o sangue de Cristo é uma vez só. É una. Por isso, meu querido, minhas queridas, não vamos negar aquele que está escrito nas Escrituras. E o que é, irmão Manuel? São 4 evangelhos que escreveram sobre a ceia. E não tem a expressão, não tem a palavra todas as vezes que vocês se reunirem, em memória de mim, fazer isso. Não tem. Então quem está mentindo? Então eu te deixo essa pergunta e verifica a Bíblia. São 4 evangelhos, esses 4, 3 estavam com Cristo na ceia. Lucas não estava, mas mesmo assim o Lucas escreveu corretamente. Então, meu querido, cuidamos para que assim não venhamos ferir a imagem de Cristo, ou o sangue de Cristo. Dizer que o sangue de Cristo é sangue de bode. Porque o sangue de Cristo não é sangue de bode. Eu é quem tem que tomar vergonha na cara. Amém? Deus abençoe.